Quando eu vejo Malaquias 1, 6, 14, eu passo a pensar nessa ideia da devoção que Deus espera do seu povo. A espera que seu povo reconheça um erro, mas a espera que este povo possa, a partir do seu reconhecimento, fazer o melhor. A igreja tem um sacerdócio real. Quero deixar bem claro e salientar dessa forma. Então, quando trago esta reflexão aqui para nós, trago para que seja pensado cada um de vocês como sacerdotes. Então, ela está se referindo a estes que servem. E quando o texto se refere aos que servem, ele está falando aqueles que servem com desonra. Aqueles que servem o povo representado e que se representa no seu oferecimento a Deus de culto, de louvor, eles serviam, mas o seu serviço não agradava a Deus. Eita! O que podemos dizer sobre serviço? Existe uma diferença de serviço e trabalho. Serviço e trabalho. Ainda que indique o mesmo, pareça, mas há uma diferença. Quando a gente começa a estudar na sua origem, na sua raiz, a ideia do serviço, a ideia do trabalho é individual. O meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho, cada um individualmente. O serviço, aí, agora, é o conjunto, é o todo. E o serviço é fazer tudo quanto é esperado pelo Senhor, por quem ordena a que se faça este serviço. Isto é servir. Servir é fazer ainda que haja impossibilidade. Aquele que serve, ainda que haja impossibilidade, ele tem que continuar servindo. É servir com objetivo. Não é à toa. É contraçado para que seja cumprido o propósito, o pré-estabelecido ou o pré-determinado. Quando o texto diz que as nossas ou as ofertas dos sacerdotes, as ofertas do povo, agora não é mais os sacerdotes, mas o povo de um modo geral, elas não, olha irmãos, elas não prestavam, é isso que o texto está dizendo, que elas não prestavam. Quando você lê todo o texto do capítulo 1 de Malaquias, do versículo 6 ao versículo 14, ele está dizendo que o oferecimento deste povo não prestava, não servia. E o texto ainda diz que há então uma indignação do Deus a este serviço prestado, a este serviço do povo. Deus começa a ficar, e eis o porquê ele leva o profeta Malaquias a falar o que falou. Ele fica indignado. A indignação de Deus, não pelo que não estavam fazendo, mas pelo que eles estavam fazendo, mas sem qualidade. Deus passa então a questionar a intenção deste povo. A intenção do povo. A intenção do povo ao que estava fazendo, ao que estava realizando, ao que estava, na ideia deles, cumprindo. Então Deus reprova isto. O texto é bem claro que Deus está reprovando. Olha, irmãos, mais do que o objeto, mais do que a oferta, mas o estado de qualidade do que estava sendo oferecido. Ele começa a questionar, então, a intenção do povo. Por que vocês estão oferecendo isto
de tão baixa qualidade para mim? Por que vocês estão oferecendo isto? Sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Por que vocês estão fazendo isso? Então, irmãos, Deus começa agora a acusar o povo que por seus representantes, tanto quanto eles, são irresponsáveis, e o povo passa a ser irresponsável. Notem que coisa. Ou seja, não somente os seus representantes, mas o próprio povo passa a agir com irresponsabilidade no que estava oferecendo a Deus, porque o que eles estavam oferecendo não tinha qualidade. O estado daquilo não era, podia ser até quantitativo, mas não era qualidade. Não era qualidade. Deus então diz que conhece, Ele conhece as obras malditas desse povo. Mas o povo estava ali oferecendo ofertas, cultuando, mas para Deus aquelas ofertas, e Ele assim deixa isto bem claro, era maldita. Porque não serviam. E eu comecei a ficar incomodado com a ideia do texto e no que Deus estava falando para mim, através do texto, e mais ainda quando Ele mostra que Deus apresenta então, nessa sua revolta, o tamanho dessa sua revolta por causa do descaso do povo. É tomado por Deus ou é dito por Ele desta sua revolta porque há um descaso. Não só o povo como seus representantes fazendo à toa. Vamos lá, vai dar certo? Bora lá. Quem sabe, vai ser assim. Aqui dá, descaso. Finalmente, a gente vê no texto que Deus exige uma mudança de atitudes. Porque é lógico, Deus não consente com o erro em si. Não tem como Ele consentir com o erro. E aí Ele cobra esta mudança de atitudes do povo. E podemos perceber isso no texto. Olha, vocês que me servem têm que mudar. Não é assim não. Não é assim não. Percebemos então, irmãos, no texto, que eles acreditavam que estavam dando o melhor. Legal. Mas não percebiam que, de fato, o melhor, e diz isto o texto, o melhor estava antes para eles mesmos. Tanto que eles prometiam, mas não cumpriam, ou não faziam de forma correta, porque o melhor para eles não era, quando eles apresentavam alguma coisa, o melhor na ideia deles não era o de si para Deus, e sim, antes de tudo, o melhor para eles. Depois, quem sabe depois, agora, para Deus.